Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre os 74 anos da bomba de Hiroshima. E sobre este assunto eu converso hoje com Rogério Nagai, que é diretor de espetáculos Três Sobreviventes de Hiroshima. Tudo bem, Rogério? Seja bem-vindo. Obrigado. E também converso com Kuniko Rico Bonkohara, sobrevivente da bomba de Hiroshima. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos falar então sobre esse assunto. Está acontecendo, vai acontecer um espetáculo aqui em Santos, é isso? Sobre esse assunto, Rogério? Vai acontecer dia 31 de agosto, agora sábado, às 20 horas, no Teatro Coliseu. É uma oportunidade única que a Baixada Santista está recebendo esse espetáculo. Nós vamos fazer uma turnê pelo estado de São Paulo. E eu sou de Santos, então tenho uma relação muito forte com a cidade também. Né? Um carinho especial, né? A gente Um tem carinho algumas especial. fotos do espetáculo. Gostaria que você começasse a contar. É esse espetáculo que está vindo a Santos, né? Isso, é esse espetáculo. Como é um que espetáculo... ele foi pensado, Rogério? Então, esse espetáculo ele surgiu em 2013 em São Paulo, por conta de uma época que nós estávamos pesquisando a temática da imigração japonesa no Brasil. Éramos em 10 atores, que cada ator desenvolvia uma história sobre imigração. Então, eram histórias não contadas, que não estão nos livros oficiais, né? E como a minha avó de Hiroshima, ela veio para cá muito nova, né, antes da guerra, então surgiu uma ideia de montar esse espetáculo. A priori, eu queria trabalhar com filhos ou netos sobreviventes. Quem imaginava que existia sobreviventes aqui, sobreviventes ainda mais no Brasil, né? Sim. E quando eu descubro eles em 2012, para mim, assim, nossa, caiu o mundo, assim, eu falei, nossa, que maravilha, né? Então, eu vou trabalhar com os próprios sobreviventes, né, da bomba Como é que atômica. vocês se encontraram? Como é que o senhor encontrou ele, seu Bonkohara? Rogério procurou nós, né? Depois, várias vezes reunião, aí nós não experimentou teatro, né? Aí todo mundo preocupado. Nunca tinha feito teatro? Nunca. E como é que foi para o senhor colocar a sua experiência de vida dentro de um palco? A experiência de bomba atômica só todo esse dia, né? Aquele tempo, 5 anos. Aí morava em Hiroshima, minha família, pai, mãe, irmã colegial, duas pessoas, irmã e irmão, aquele guerra que é muito forte. Por isso, a escola, a classe inteira mudou em interior, estudando. Por isso, 4 pessoas a Hiroshima. Manhã cedo, dia 6 de agosto, manhã cedo, irmã foi na colegial, mãe também. Onde trabalha, obrigatório de governo. Por isso, hora de sair, meu levar, quer levar, mas pai não deixou. Aquele tempo, 5 anos, mamãe leva, aí muito trabalho. Por isso, não levou. O senhor ficou em casa? Depois, pai e eu, perto de casa, foi no escritório. Aí, caiu bomba atômica, eu e o pai salvou, mas epicentro é escritório, 2 quilômetros. Aí, escritório voou tudo. O senhor estava no escritório quando aconteceu? Machucou. Atrás do escritório tem rio. Nós lavou o corpo. Machucou vidro cravado. Pé também vidro cravado. Pai tudo atrás sangrado. Mas sobreviveu. O senhor sobreviveu e o seu pai? E sua mãe e sua irmã? Não. Essa noite não voltou a casa. Por isso, dia seguinte, entrou cidade. Cidade, dia 6, caiu bomba atômica na hora. Explodiu muito, mas muito fogo, né? Aí, muito fugitivo, andando para cá, para cá.
Mas dia 7 já fogo calmou. Eu acordei. Olhei Hiroshima, centro, não tem nada. Antigamente, olhando tudo para lá, não dá olhar muito casa. Dia 7, olhou, bem longe. Hiroshima só ficou prédio de concreto, ficou vários lugares. O resto tudo destruído. Tudo destruído. E o senhor tinha 5 anos nessa época? Depois entrou a cidade, aí muito corpo que ficou carbonizado, bonde queimado, olhando embaixo do rio, muito corpo que voando, onda que levando, 2 margens, muito corpo ficar. Aí, dia seguinte, procurou, mãe e irmã, não achou nada, todo mundo, cabeça machucado, corpo inteiro, não tem roupa. Aí, vermelho, preto, sangue ainda tem. Assim, dia 7, dia 8 cedo, pai, criança não pode olhar essa coisa, inferno. Por isso, irmã e irmão mudou interior, estudando, me levou. E o seu pai ficou em Hiroshima? Depois, pai voltou a Hiroshima, depois irmã, mãe, procurando, não achou nada. A classe de mãe, 30 e pouco pessoas e professor, sumiu. Ninguém apareceu nada. Isso ainda traz muita dor para o senhor? Eu, 5 anos, mas muito lembra, muito triste, né? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a falar sobre a história da bomba atômica que completou esse ano, no mês de agosto, 74 anos em Hiroshima. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são 74 anos da bomba atômica de Hiroshima. E sobre isso eu converso hoje com o Rogério Nagai, que é diretor do espetáculo Os Três Sobreviventes de Hiroshima, e Kunihiko Bonkohara, que é sobrevivente da cidade. A gente está conhecendo um pouco da sua história, seu Bonkohara, e aí eu queria entender um pouquinho mais. O senhor, depois do dia 6 de agosto, quando estourou a bomba em Hiroshima, 2 dias depois o senhor foi levado, então, para ficar com um outro irmão e uma irmã que estavam em outra localidade, é isso? Isso. Aí eu morava tempo, irmã e irmão, machucado, né? Aí braço, perna machucado. Aí, hora de medicamento, dói muito, né? Aí, bastante criança estudando, eu amarrado todo mundo. Aí, colocou remédio. Depois, soja torrado. Aí, comida aguentou essas coisas. Aí, professor coloca soja torrado, aí comendo. Aí o senhor começou a se alimentar, isso? Isso. Aquele tempo, Japão não tem comida. Sim. Todo mundo sofrendo, né? Guerra.
É porque estava bem no finalzinho da guerra, né? Na verdade, o que acontece é que a bomba atômica foi um experimento que foi realizado no Japão, porque a guerra estava praticamente acabada, né? Sim. Somonita, no espetáculo de 95 anos, ele narra mais sobre isso também. Ele tinha 21 anos na época e era do Exército Imperial Japonês. E ele relata, inclusive, na biografia dele, que ele tem um livro também, que muitas vezes ele tinha que buscar nas redondezas do hospital que ele estava internado, do Exército, comida. E muitas vezes não tinha comida na própria vizinhança, né? Porque estava um racionamento já tremendo. Já um pouco durante a guerra estava um racionamento, no final dela já está praticamente todo mundo passando fome. O Japão não tinha mais aviões, não tinha mais navios, os soldados praticamente morreram todos no frente de batalha. Então o que sobraram foram crianças e mulheres e idosos. Então é importante destacar também que nós temos aqui uma prova viva de uma criança de 5 anos que sofreu os efeitos, e que foi praticamente quase toda a população de Hiroshima e Nagasaki foram vítimas das crianças e mulheres e idosos. Agora a gente tem a questão da chuva negra, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho o que foi esse efeito e o que se pensava na época em relação a isso. A chuva negra, como é chamada de chuva negra, na verdade ela é um terceiro estágio da execução da bomba, né? A bomba tem 3 estágios de execução. A primeira, ela vem um impacto, então são ondas de praticamente 200 km por hora, são ventos fortíssimos, que o objetivo é arrasar tudo. Qualquer construção que tiver de pé para ela arrasar. Então o seu Morita mesmo, ele narra no espetáculo. Morita é um outro sobrevivente. É o sobrevivente, né, mais velho do espetáculo, que tem 95 anos. Ele estava a 1.300 metros do epicentro, é o que estava mais próximo, né? O seu Boncoara estava a 2 quilômetros e a senhora Junko 18 quilômetros. A senhora Junko é outra sobrevivente também. E o seu Morita estava na rua marchando com um pelotão de 13 soldados. Quando cai a bomba, cai nas costas dele, e eles vê um clarão e arremessado 10 metros de distância. Você vê o impacto que é, né? O impacto é tão forte dessa bomba que o chão ele desloca para baixo, né? E então vem a primeira onda de execução, que é o impacto, que são ventos de 200 km por hora. Se a pessoa não morrer nesses ventos, nesse impacto, vem o segundo estágio de execução, que é o calor, aproximadamente 10 mil graus Celsius, né? A bomba, é importante falar que ela é detonada a 500 metros do solo, 500, 600 metros do solo, que é justamente para matar mais, porque se ela atingir no chão, ela não esparrama muito. O núcleo dela, o calor dela, quando ela explode, atinge 1 milhão de graus Celsius. Ela equivale ao calor do Sol. Então, 1 milhão de graus Celsius é o núcleo da bomba quando ela explode, lá em cima, a 600 metros do solo. Evidentemente, quando ela cai, ela perde um pouco o calor. Então, ela atinge o solo com 10 mil graus Celsius. Se mesmo assim a pessoa não morrer na onda de choque e não morrer no calor, vem o terceiro estágio de execução, que é o pior de todos, que é a chuva negra. A bomba ela faz uma espécie de uma nuvem, né, extremamente radioativa, e a cidade ela fica praticamente de noite, né, tanto que a bomba foi detonada às 8h15 da manhã. E era sol, verão em Hiroshima, né? E começou a ficar o céu escuro. E ela, na verdade, essa escuridão porque ela forma a bomba, uma grande nuvem radioativa, e começa a chover a chuva negra. Chuva negra porque são chuvas, é uma água extremamente grossa. A população japonesa não sabia o que era, achava que era óleo, que os americanos estavam jogando de aviões, para depois tacar fogo na cidade. O senhor lembra desse episódio? Porque voltou casa, né? Depois curativo, né? Lavou o corpo, rio, curativo, depois voltou casa. Em casa tudo chão, vizinho, telhado, vou atrás de casa. Aí eu entrou vizinho. Esse tempo, céu muito escuro. Aí começou chuva. Eu, camisa branca, vestido, né? Aí, logo aí, manchou preto. Tudo ficava preto. E o senhor tinha ideia do que estava acontecendo? Eu não sei, né? Mas não tem onde fugir, né? Chuva, né? Sim. É importante também falar que essa chuva negra, em contato com as pessoas, ela altera todo o DNA da pessoa, né? Então, assim, você quando tomava a chuva negra, você tem expectativa de vida de 2 anos só. Você estava condenado à morte, era fato isso. Tanto que muitos morreram, quem sobreviveu à bomba, né? Morreram a maioria praticamente de câncer, de tireoide, vários tipos de outros cânceres, por causa da chuva negra.
A expectativa era 2 anos só de vida. E aí o senhor tinha ideia, por que veio para o Brasil? Como é que foi sua chegada? Eu, né, depois de tuberculose, né? Depois de 18 anos, o médico falou, você tem problema de coração. Aí eu pensei, minha vida, acho que curto, até 30 anos viver, tá bom, quero olhar outro país. O senhor tinha expectativa de vida, então, de só até os 30 anos de idade. Isso com 18 anos, é isso? Isso. Lá em Hiroshima. Okay. Por isso, única chance, imigração. Aí, escolhi o Brasil. Mas conhecia alguém aqui? Não conheço. Candidato, você pode imigrar. Aí, 20 anos, 16 de fevereiro de 1961, chegou aqui no Santos. E gostou? Aquele tempo, não sei, né? Mas a primeira tomou Guaraná, muito gostoso. Esse lembra? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre o evento e o espetáculo da bomba de Hiroshima. Nós voltamos já já. Unida está de volta. O nosso assunto de hoje são 74 anos da bomba de Hiroshima. E sobre isso eu estou conversando hoje com o Rogério Nagai, que é o diretor do espetáculo Os Três Sobreviventes de Hiroshima, e com o Kunihiko Bonkohara, sobrevivente da bomba de Hiroshima. Agora eu gostaria de a gente começar esse bloco então, Rogério, falando um pouquinho sobre o espetáculo que vai trazer toda essa história que a gente está vendo, né, do seu Bonkohara e dos outros 2 sobreviventes, é isso? Isso. Como é que foi pensado esse espetáculo? Então, a minha ideia era trabalhar com sobreviventes, assim, filhos ou netos de sobreviventes, né? Por uma questão também consanguínea, minha avó de Hiroshima, embora ela veio para cá antes da guerra. Só que quando a gente estuda a história da Segunda Guerra Mundial, e quando a gente, sobretudo, estuda o Japão, tem um vácuo na história um pouco, né? Tem muita coisa sobre a Alemanha nazista, né? Sobre os campos de concentração, muitas fotos das vítimas. Só que quando se fala de Japão na guerra, ele tem pouca coisa. Por exemplo, tem poucas fotos ou quase nenhuma de sobreviventes. Das vítimas não tem. Quando mostra a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, mostra só aquele grande clarão, né, aquela, né, a fumaça os compostos químicos que a bomba forma, aquela nuvem radioativa, mas não tem das vítimas, né? Então não se tem foto, por exemplo, de crianças, mulheres, né? Porque a maioria morreram foram crianças, né, Hiroshima e Nagasaki. Então sempre me aguçou uma curiosidade de saber mais o que foi realmente, por que o Japão entrou na guerra e por que foi jogado 2 bombas atômicas em cidades, em civis inclusive, né? Então, quando eu descobri a associação, né, de sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki no Brasil, para mim assim, nossa, uau, né? Nossa, existem sobreviventes aqui no Brasil, né? Vou saber os bastidores da história, né? Eu sequer imaginava que existia, né? E tinha 116 na época, só aqui no Brasil. E hoje tem 79, né? 79. 79 sobreviventes. Esse ano já 6 pessoas faleceram. E vocês têm contato com essa comunidade? Tudo. E eu fui em busca então de pesquisar mais, né? Eu comecei a fazer parte das reuniões da associação, o que eles fazem, os almoços, jantares, e comecei a me entranhar na vida para tentar identificar ali quem que poderia ser os atores do espetáculo, né? E só que desses 116 na época que tinham, apenas 10, 12 eram mais ativos na associação. Para minha grata surpresa, encontrei 3 deles, né? Seu Bonkohara é um deles, que são palestrantes. Acho que a gente passou aqui uma foto com os 3, né? Eles são palestrantes desde 2010, olha os 3 aqui. Os 3 participam, são os 3 sobreviventes do espetáculo. São os 3 sobreviventes de Hiroshima, né? O seu Morita do meio, com 95 anos atualmente, ele tinha 21 anos na época, era militar do Exército Imperial. A senhora Junko Watanabe, a mais nova, ela tem hoje 76 anos, ela tinha 2 anos na época. E estava a 18 quilômetros do epicentro. E o senhor Bonkohara, que está aqui no palco, ele tinha 5 anos na época, hoje está com 79. É o trio, eu digo que é o trio parada dura, né? Mas é uma preciosidade e, ao mesmo tempo, um prazer enorme fazer com os 3, porque o espetáculo não só narra momentos tão tristes e duros da história, mas também um momento de superação, né?
Acho que esse é o grande... Nossa, né? Falar sobre a paz, não apenas um discurso, né? Mas a gente mostra de forma prática, pragmática, no palco e também em momentos de superação. Principalmente o São Morita, que ele ficou com leucemia, né? E veio para o Brasil, acabou se curando. E ele tem uma história lindíssima de superação, que a morte sempre perseguiu ele em vários momentos, né? Ele nasceu morto, o médico conseguiu desvirá-lo, né, de ponta cabeça. Ele nasceu, o médico constatou que ele estava morto, enrolou ele num tecido, um pedaço de pano, e encostou ele no canto do quarto. Nisso chega o pai dele. O pai dele já era imigrante, né, sempre estava à frente, sempre muito ativo, trabalhou nos Estados Unidos muitos anos. Inclusive todos os irmãos do Morita nasceram nos Estados Unidos. Ele nasceu no Japão, né? E o pai dele com essa coisa de sempre à frente, né? Chega no quarto, o médico fala, não nasceu, né? Infelizmente seu filho morreu, tá lá. Ele pega então o corpo do Morita, desenrola o pano e começa a desferir vários tapas assim nas nádegas e nas costas do Morita, durante vários minutos. Nisso, Morita ressuscita, né? Então a morte sempre perseguiu ele em vários momentos. Ele esteve num bombardeiro em Tóquio em 45, que matou, em uma noite matou mais que a bomba atômica. O bombardeiro em Tóquio foi em março de 45, onde morreram 100 mil pessoas uma noite só. Os americanos jogavam bombas incendiárias, né? A bomba já caía, explodia pegando fogo já no ar. E a maioria das casas de madeira, né? Morreram muitas pessoas em combustão. E ele estava nesse bombardeiro. Aí o exército falou assim, bom, já que você sobreviveu a esse bombardeiro, né? Foi um milagre. Então a gente vai mandar de volta você para Hiroshima. Aí ele chegou uma semana antes que a bomba atômica. Gente, são 3 episódios fortíssimos. Na verdade são né? sétimos, São 7 momentos que a morte persegue o Morita, né? E vai ter um livro com a biografia dele no espetáculo? Tem. O Morita tem um livro que foi lançado em 2017. E após o espetáculo vai ter uma sessão de autógrafo com a venda do livro também. Agora, assim como com o seu Morita teve uma história de superação, o seu Boko Hara também. A gente não tem como falar que não teve, né? A gente está vivenciando isso hoje. O que o senhor diria que foi a sua maior lição de vida para o senhor e para as pessoas que o cercam? Eu muito preocupado, porque radiação, né? Bomba atômica, energia nuclear, também muito radiação lixo atômica, ficando energia nuclear. Daqui frente, esse lixo atômica, como que faz? Nenhum país não decidiu. Ainda a energia nuclear funcionando, aquele tsunami de Fukushima, Japão, não terminou ainda. Todo dia saindo radiação. Chernobyl também. Em Chernobyl também. Então, a gente... Quando termina? Ninguém sabe. Governo também não sabe. Lutar pela Só paz, né? jogando dinheiro. Seu Boko Hara, muito obrigada pela sua participação. Rogério, muito obrigada. Sucesso nesse evento. Que a gente lute ainda muito pela paz, né, seu Boko Hara? Muito obrigada. Muito obrigada, Rogério. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.